comecei porque eu gostava muito de mel quando criança. E o meu pai me levava para o campo para capturar enxames nativos. A gente ia lá, abria o colmeia nativa no cupim lá e colocava um pano queimado, ia lá, coletava o mel. Mas eu gostava tanto do mel que me despertou uma curiosidade. Então, assim, eu cresci com aquilo na cabeça, que eu queria trabalhar com mel. Apesar de não ter ninguém que trabalhava com mel nessa região, foi um desafio muito grande, né? A gente começou com uma casinha de mel bem pequenininha, bem modesta, de 3 metros por 2 metros, assim, bem pequenininho mesmo. Carregava as primeiras caixas no carrinho de mão, na garupa da bicicleta. Hoje tenho 27 anos já de apicultura, depois que tudo começou, né? Então, assim, isso aqui é uma luta, é um resultado de uma vida inteira até, né? Vou mostrar para vocês como que funciona basicamente o processo de extração de mel. Então, assim, apresentando aqui a casa de mel para vocês, aqui seria a recepção, que é uma área coberta. O mel chega por aqui, que é uma sala de recepção, onde você consegue selecionar o produto aqui, se é mel ou se é própolis, porque a gente trabalha um pouquinho também com produção de própolis. Quando o processo seria o própolis, ele vem para essa sala. Esse aqui é um coletor de própolis, que a gente trabalha, que é um processo inteligente, que a gente trabalha também com mel e própolis. Neste caso, a gente induz as abelhas a fazer essas fitas. Aqui ele é selecionado, é retirado todo o própolis, onde se tira as fitas desse coletor, tira-se toda a raspa. Os favos continuam dentro da melgueira. Esse aqui já foi desoperculado, né? Já foi centrifugado. Daqui ele volta para a área de centrifugação. Nós contamos com o auxílio de uma estufa, que quando a gente chega muito tarde e o mel também está frio, com baixas temperaturas, ele fica mais difícil ser centrifugado. Então a gente conta com essa estufa, que é para controlar a temperatura dele, para ele estar próximo da temperatura ambiente da colmeia, que seria em torno de 35, 34 graus. Daí esse mel ele é caminhado para cá, todas as melgueiras vêm para essa sala, onde nós temos um equipamento que saca todos os quadros. Aqui ele tem um auxílio, que ele vem para aqui, e ele vem passar os favos passam dentro dessa máquina, onde ele passa, já sai do outro lado, desoperculado, que seria destampar o mel, que o mel vem coberto por uma camada de cera, onde ele passa por um pneumático e uma esteira que rola para dentro da centrífuga. Por um outro pneumático, ele encaminha para dentro da centrífuga. Aqui nós temos 4 estágios de quadros, onde suporta aqui 80 quadros, centrifugando em média de 100 kg de mel por rodada. E neste processo, depois pelo pneumático de novo, onde a máquina já está sendo abastecida novamente enquanto está sendo centrifugado, já sai todos os quadros por aqui. Após a centrifugação, o mel vem por gravidade, ele cai nesses tanques, onde o mel fica descansando por 1 a 2 dias. Alguns desses equipamentos são mais complexos. Esse aqui, por exemplo, ele é um homogeneizador, porque se você tiver padrões de mel diferentes, você consegue homogeneizar para ter um padrão certo. Depois desses tanques todos cheios, decantados, eles são envasados nesses tambores. Aqui já são tambores cheios já, prontos para serem comercializados. Então, assim, isso aqui é um padrão que atende o mercado de exportação. As exportadoras, que na verdade a gente não exporta, a gente atende esse mercado. Também o mercado interno, a lei da oferta e da procura. Às vezes a gente consegue negociar também no mercado interno. Isso é um dos maiores orgulhos que eu tenho. Apicultura, meio ambiente e trabalho. A apicultura, ela precisa de preservar. A gente pensa o tempo inteiro em preservar, em cuidar. Então é um negócio sustentável porque a gente não precisa de desmatar, a gente não precisa de derrubar. Muito pelo contrário, a gente precisa de cuidar. O apicultor hoje é um defensor da natureza. É um defensor porque ele precisa preservar. E é um trabalho que não agride em nada o meio ambiente. A gente explora o que seria perdido no campo. Se uma planta produziu néctar, ela produziu néctar porque ela está em fase de reprodução. Mas se as abelhas não forem lá coletar o néctar vai se perder, ele vai evaporar e tchau. Então a gente está explorando alguma coisa que seria se perdido.
Sem falar na polinização, porque as abelhas vão entrar de flor em flor e fazer a polinização. O apicultor, principalmente o apicultor profissional, ele trabalha basicamente com um ciclo fechado. Ele produz tudo que ele precisa. A gente produz a própria cera, as abelhas vão produzir essa cera um dia, a gente vai produzir essas lâminas, vai introduzir nos quadros, esses quadros vão se transformar em favos, esses favos vão ser utilizados e reutilizados várias vezes, até serem considerados velhos. Depois que eles ficam velhos, eles são derretidos novamente, separado a cera, separado matérias sólidas e transformado em cera novamente e transformado em favos novamente. O Cicobi hoje eu vejo como um dos melhores bancos para a gente trabalhar. Primeiro por se tratar de uma cooperativa e essa parte final de balanço no final do ano, essas coisas, é muito interessante, coisas que outros bancos não têm. E eu encontrei também uma taxa de juros bem acessível e atendimento excelente. Então, depois que eu fiz o meu primeiro financiamento com o Cicobi, eu acho que vai ser uma parceria muito grande daqui para frente. A gente já está fazendo novas parcerias já, a gente está instalando o sistema fotovoltaico aqui também, com apoio do Cicobi. A gente fez alguns financiamentos aqui para compra de material, de caixas de abelhas e tal. Então, assim, isso tudo ajuda a gente a crescer e aonde que entra um bom parceiro, ele visualiza, ele vê o seu trabalho e fala assim, não, esse cara tem potencial, a gente pode ajudar ele.